biológica muito grande, né? Tem uma estimativa que fala que a gente tem aproximadamente 30 milhões de espécies de animais para serem descobertas na região amazônica. A gente não tem esse registro total ainda, né? Porque cada expedição que é feita para a região amazônica, de especialistas de cada grupo de plantas ou de animais, sempre que eles vão, eles acabam encontrando, classificando uma espécie nova, encontrando uma nova ocorrência de espécie que não era registrada para aquele lugar, mas que agora passou a ser registrado. Então essa região ela tem uma contribuição biológica muito grande, né? Ela tem muito ainda a nos oferecer. Por isso que a comunidade internacional ela acaba tendo um olhar muito grande para a região amazônica. Porque tem muitas plantas com potencial, por exemplo, de patentes de remédios, muitas com potenciais para patentes de cosméticos, para uma infinidade de utilizações para o ser humano. Então, fala-se muito nesse discurso da questão do pulmão do mundo, né, da Amazônia ser pulmão do mundo, mas na realidade essa comunidade internacional ela tá de olho nessas riquezas biológicas, florísticas, faunísticas que a região amazônica ela apresenta também, né, para a comunidade como um todo. Um outro aspecto que eu acho que é relevante ser mencionado sobre a região amazônica é da importância climática que a região amazônica tem, né? Como eu falei, fala-se muito a respeito dessa questão do pulmão do mundo, mas a região amazônica ela produz realmente muito oxigênio, né, por causa do porte que a vegetação tem, mas a própria região ela consome boa parte, praticamente todo esse oxigênio que ela produz. Mas ela é considerada por muitos climatologistas como o refrigerador das regiões, né, sudeste, centro-oeste brasileiro, porque ela tem essa função, né, através daqueles famosos rios voadores, né, irrigar toda essa região e trazer esse resfriamento proveniente da taxa de evapotranspiração que as plantas da região amazônica têm, né? Existem plantas na floresta amazônica, árvores da floresta amazônica que conseguem evapotranspirar até mais de 100 litros de água por dia. Então é muita água que ela consegue disponibilizar, né, na atmosfera. E isso é muito importante para a gente que está aqui na região sudeste, né? A gente é abastecido com essa umidade. Existem vários trabalhos que mostram, né, quando você olha as coordenadas, né, de latitude, que em várias regiões do globo terrestre, a região, por exemplo, do sudeste brasileiro, ela seria um deserto, né? São desertos. E aqui na nossa região a gente não tem essa ocorrência. E essa inexistência de desertos nessa região é atribuída a essa umidade que é toda carreada da região amazônica. É uma junção entre a taxa de evapotranspiração, dos ventos alísios que empurram lá na região tropical e da existência dos Andes, né, que funciona como uma barreira, fazendo com que esses ventos não levem essa umidade para o Oceano Pacífico, por exemplo. Então, essa umidade é carreada para cá e aí a gente tem essa exuberância que a gente tem aqui também na região sudeste, como, por exemplo, com a Mata Atlântica. Muito embora a Mata Atlântica da região sudeste seja irrigada com o próprio Oceano Atlântico, né? Então não dá muito para falar que ocorre em função disso. Outro aspecto importante a ser mencionado sobre a região amazônica é a variação que a gente tem nos rios, né? A gente tem 3 tipos típicos de rios na região amazônica, que são os rios escurecidos, né? Que são originados em áreas de grande existência de matéria orgânica, né? Rios barrentos e rios claros. Esses rios claros eles são oriundos, né, da região, por exemplo, andina. Então, os rios que se formam próximos às regiões andinas, eles vão ter essa coloração mais clara. Os rios que são formados nas regiões onde tem uma alta taxa de matéria orgânica disponível, como, por exemplo, o Rio Negro, ele vai ter essa característica de ser negro, né? E dentro de cada uma dessas variações você vai ter uma infinidade de fauna associada a isso. A região amazônica ela é reconhecida amplamente pela grande quantidade de variações de peixes, né? Então, uma diversidade da ictiofauna muito grande, né? De peixes, de muitos grupos diferentes de peixes sendo representados nessa região por causa dessa variação. E essa disponibilidade da matéria orgânica
na região amazônica, ela não ocorre só dentro dos rios, ela também vai ocorrer dentro da vegetação, da própria floresta, que é uma coisa muito importante para se falar da região amazônica, que os solos, ao contrário do que muita gente pensa, os solos da região amazônica, eles, em termos de Brasil, ele é considerado um dos solos mais pobres do território brasileiro, mas sustenta uma floresta com árvores com mais de 50 metros de altura, né? Com mais de 6 metros de circunferência. E isso acontece por quê? Porque o solo da região, ele é pobre, mas ele tem a vegetação, ela é uma vegetação ela é muito estruturada, ela tem um porte muito elevado. E como ela não tem problema com o déficit hídrico, ela acaba perdendo muito dessas folhas, né? Então essas folhas, elas são as folhas, os restos das plantas, né? Folha, galho, enfim. Essa matéria orgânica toda, ela vai para o chão, vai para o solo, para o solo da mata e forma uma camada que a gente chama de liteira ou serrapilheira. Essa serrapilheira, em alguns pontos da região amazônica, eu já tive a oportunidade de ir lá uma vez, infelizmente foi só uma vez, e tem determinadas porções que você tem mais de 1 metro de serrapilheira no solo, né? Essa camada, essa matéria orgânica, ela é então decomposta, esse material ele é de novo disponibilizado para as raízes das plantas e essas raízes é que dão suporte para essa vegetação voltar a crescer. Então é um ciclo, né? E a gente chama isso de ciclagem de nutrientes, que é quando a vegetação, a matéria orgânica que já foi de uma planta, né, de uma vegetação, ela é decomposta. Esses materiais eles são novamente disponibilizados no solo e esse material esses nutrientes são novamente utilizados pela planta. Então a floresta amazônica ela tem um problema muito sério quando você tem o desmatamento, porque quando você desmata a região amazônica, os solos eles são arenosos, né, bastante arenosos, e a vegetação então você perde essa umidade, primeiro porque a vegetação é uma grande esponja, né, ela retém muita umidade. Então ela perde essa umidade. Além disso, ela perde essa ciclagem, né? Porque se eu tirar a vegetação, eu vou tirar toda a serrapilheira e, consequentemente, todos os nutrientes. Então, depois de um desmatamento, a vegetação, a área, né? O solo da vegetação da região amazônica, ele vai ter uma produtividade estimada aí entre 3 e 4 anos. Depois disso, a terra ela fica praticamente exaurida, o solo, porque perdeu essa ciclagem, né? Essa ciclagem ela foi embora. Então, com isso, a vegetação não tem como você aproveitar muito daquilo ali. E aí acaba o solo sendo desmatado. Como as áreas são muito amplas, aí o que as pessoas acabam utilizando? Então, elas vão lá, desmatam um pedaço, utilizam, cultivam naquele pedaço, 3, 4 anos, aí acabou a produtividade do solo, né? Largam aquilo ali, abrem um outro pedaço, torna explorar mais 3, 4 anos e assim vai sucessivamente. Então existe um sério problema com esse processo de degradação na região amazônica e na recuperação dessa região. Porque as plantas elas demoram, né, um tempo considerável para reestabelecer no lugar e aquele lugar ele ficou nu, né, assim, em termos de propágulos, né, de novas plantas. E aí você afugenta a fauna, afugenta todo aquele ecossistema que estava adaptado a estar ali atuando em conjunto, que é um problema que você vai ter também em praticamente qualquer área que você for desmatar, independente se é na região amazônica ou não. A grande questão é que lá ela tem a vegetação da região amazônica ela tem uma dependência muito grande da própria existência da vegetação por causa dessa baixa disponibilidade de nutrientes que a região apresenta.